Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Quem aqui está feliz? É uma pergunta que eu sempre faço quando vou abrir um culto ou sempre ministrar a palavra. Porque eu sempre sei a resposta que vocês vão dar. Vocês sempre falar que estão felizes. E isso é lei. Isso é bíblico. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Como o Daniel, ele leu aqui no início do culto, ele falou assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Motivo de alegria nós temos de sobra para estarmos aqui. Se estamos aqui é simplesmente que estamos vivos. O sol raiou, ele se pôs e nós chegamos aqui. Independente do que está acontecendo, do que aconteceu, do que você fez e do que você até deixou de fazer, Ele continua sendo bom. Ele continua te amando e Ele continua te preenchendo com essa salvação. E Ele te salva todos os dias. E quando Ele olha para mim assim, quando Ele olha para você, Ele fala assim: cara, valeu a pena. Um dos louvores aqui que foram entoados aqui, que fala assim: eu não merecia. Mesmo assim o Senhor se entregou. Tipo, eu era o errado, mas o Senhor se entregou no meu lugar. Vocês conseguem imaginar? O próprio Criador do céu e da terra. Todo mundo se corrompeu. A humanidade já não tinha mais jeito. E Deus, o próprio Criador, ele fala assim: Ele envia o teu próprio Filho. E Ele vai e Ele desce na terra. O teu único Filho, o teu bem mais precioso. E morre por todos nós. Para que hoje você tivesse esse sorriso nos lábios. Para que hoje você e eu pudéssemos ser alcançados e ser chamados filhos de Deus. Cara, isso é muito doido mesmo. E só Deus, só Jesus para fazer isso. Porque eu mesmo, se eu tivesse 30 filhos, eu não entregaria nenhum. Para quê? Morrer por um monte de pecador, de hipócritas. Que quando Jesus, eles estavam diante de Pilatos, falaram assim: não, solta esse ladrão aqui, crucifique a Jesus. Foi a multidão que decidiu. Mas segundo já estava escrito: mas Ele provou o teu amor, Ele morreu em nosso lugar. E é por isso que a gente declara que Ele vive, porque Ele saiu da cruz. E a nossa alegria é: Ele subiu aos céus, mas Ele irá nos buscar. Aleluia, alguém está entendendo já? E Deus tem ministrado muito o meu coração sobre esse amor de Deus para com o homem, para conosco. Por um momento eu tentei até entender, sabe? Eu falei, eu tentei calcular, eu tentei medir, só perdi tempo. Então Deus, Ele provou o seu valor. Ele veio à terra, Ele morreu por todos nós. E o que nós estamos fazendo perante isso? Perante ao sacrifício que Ele fez por nós. Porque Ele veio e Ele deixou algumas explicações, Ele deixou alguns mandamentos. E o que Deus tem tratado comigo essa semana inteira tem sido mudança. E esse é o tema da mensagem de hoje: mudança. Abre a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Amém? Estão todo mundo tenso assim? Estão felizes? Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto uma paz. É como se... é algo que não dá para explicar. É como se Deus estivesse aqui. Na verdade, Ele está. É uma paz que planou sobre toda a igreja assim. Gente, Deus já está falando conosco
antes mesmo da abertura do culto, e Ele está aqui. E Ele vai falar com você, amém? Amém? Todos acharam? O Evangelho de Lucas, capítulo 18. Diz assim a Bíblia: contou-lhes também uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que sempre ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele recusou a atender o seu pedido, mas depois disse consigo mesmo: conquanto eu não tema a Deus, nem respeite o homem, como esta viúva está me molestando, farei justiça a ela, para que enfim não torne mais me importunar. O Senhor disse... Gente, esse Senhor está escrito com letra maiúscula, é Deus dizendo. O Senhor disse: ouvi o que o injusto juiz disse. Porventura não farás, Deus, justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aí. Senhor Jesus, Pai, graças te damos, Pai, pelo privilégio de estar partilhando da Tua palavra. Pai, simplesmente pelo privilégio, Pai, de ser chamado Seu Filho. Reconhecemos o Teu amor, reconhecemos a Tua graça, Pai, reconhecemos a Tua soberania, Pai, neste lugar. Pai, te louvamos, Pai, bendizemos o Teu santo nome, Pai. Mas queremos ainda, Pai, que o Senhor continue falando conosco. Pai, fala através da minha vida, Pai, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, Pai. Usa os meus lábios, Pai. Abra os ouvidos da Tua igreja, Pai. Que venha, Pai, a cultura do céu na terra neste lugar através dessa palavra, Pai. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente está sem relógio ali. Ficar meio esperto aqui no celular. Então hoje a gente vai falar um pouco de mudança. Nada melhor do que quando a gente está falando de mudança e a gente falar simplesmente do Deus, do próprio autor de toda a mudança que existiu. Do Deus que te transformou simplesmente à noite em dia. O Deus que fez a terra dar os seus frutos, o Deus que criou o homem, o Deus que tudo fez e o Deus que tudo faz. Então Deus, Ele simplesmente trouxe uma série de mudanças para as nossas vidas. Então quando Jesus, Ele se apresenta, Ele vem na terra, a humanidade já tinha pecado, então Jesus, Ele estava ali para consertar o que estava acontecendo. Ele veio de novo simplesmente para resgatar o homem que estava perdido. Então para isso Deus, Ele fez uma série de mudanças. Então Jesus, Ele começa ali na primeira mudança. Jesus, Ele vai no casamento. E Jesus transforma a água em vinho. Então Jesus, Ele começa por coisas naturais. Mais para frente Jesus, Ele vem ensinando, Ele vem pregando o Evangelho. Jesus, Ele vem falando assim: gente, agora que quem quer ser o primeiro, que seja o último, que sirva a todos. Mais para frente Jesus, Ele fala assim também, que aquele que caminhar 1 milha, que o seu irmão te obrigar a carregar 1 milha, vai com ele 2. Então Jesus, Ele vem fazer uma série de mudanças nos comportamentos, nas leis que já haviam na terra. Um pouco mais para frente, quando a prostituta iria sendo apedrejada, era uma cultura que existia naquele momento, que quando uma mulher era pega em adultério, ela era apedrejada. Então pegaram aquela mulher, apresentaram ela para Jesus,
e falaram assim: segundo a lei, ela precisa ser apedrejada. Então Jesus, ele muda tudo. Então ele fala assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ele mudou simplesmente uma lei que havia existido. Então Jesus, quando ele vem na terra, ele vem trazendo consigo uma série de mudanças. Ele vem fazendo tudo do avesso. O mundo estava indo tudo de um lado, fazendo tudo, um monte de coisa errada. Então Jesus, ele veio alinhando. Então Jesus, ele veio consertando. Mas Adilson, onde que você quer chegar? Gente, parece que hoje inverteu tudo. E parece que está tudo do avesso de novo. E Deus, ele vem nos moldando, Deus, ele vem nos capacitando para que a gente vá na contramão do mundo. É o que está aí na camisa do Felipe ali, tá vendo? Hoje o mundo, ele tem uma lei, o mundo estabeleceu uma nova cultura, que a gente não precisa mais ir na igreja. O mundo estabeleceu que a gente pode fazer coisas erradas, porque a normalidade, o contexto, o século tem trazido uma série de adaptações. Coisas que antigamente eram erradas, hoje são certas. E as coisas que hoje são as coisas que eram certas se transformaram também em erradas. Então vem invertendo tudo. Hoje até parece que é o poste que está fazendo xixi no cachorro. Está tudo errado, está tudo do avesso. E assim como o aprendizado, com o ensinamento de Jesus, a gente precisa ter uma mudança. A gente precisa mudar algo. Gente, sem exceção de lugar nenhum, todo lugar que Jesus fez, ele trouxe uma mudança. Ele causou alguma coisa. Ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos. Gente, Jesus, ele mudava simplesmente o status de uma pessoa. A pessoa que estava morta, nossa, agora ela está viva. A pessoa que era leprosa, agora ela já está limpa. Então Jesus, ele vem mudando tudo. Ele mudou tudo. João 14, ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Então Jesus, ele deixou uma série de mandamentos. Mas Adilson, quais mandamentos que são esses? Não é aqueles que estão escritos lá na lei de Moisés: não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não é esse. Jesus, ele falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho, faça algo diferente, muda o teu ambiente, muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de ser, muda o teu modo de se vestir. Foge do mundo, vai na contramão, vai do outro lado, porque o outro lado é o que está certo. O mundo inteiro hoje está correndo para um lado e nós estamos indo do outro. Há um grande perigo aí, a gente bater na contramão com algo errado. Amém? Quem está entendendo? Gente, mudar dói tanto. Quando começa por nós, a gente reconhecer um erro e consertar, isso é tão difícil. Às vezes a gente clama, a gente fala assim: nossa, Dilson, eu vou para cima, eu vou ganhar o mundo, eu vou mudar, eu vou ser uma bênção, eu vou marcar essa geração. Mas talvez a gente ainda não conseguiu mudar nenhum hábito errado que a gente costuma fazer. E reconhecer um erro, reconhecer um pecado, confessar e consertar, isso é algo tão difícil. Acho que aqui só eu e o Gabriel que é casado, né? Gente, eu nunca vi o meu pai ganhar uma excursão da minha mãe. E o meu pai, sempre quando estava certo, o meu pai também estava errado. Mas Adilson, o que você quer dizer com isso? Mulher sempre está certa? Não é isso. O que é difícil é a gente consertar um erro que a gente não vê. A primeira dificuldade que a gente tem em nós mesmos é reconhecer algo que está errado. É o ego, é a nossa vontade, é a minha realidade. Não, Adilson, eu estou fazendo uma coisa certa.
E às vezes o que está em nós precisa ser mudado. O que está em nós precisa às vezes ser transformado. E mudança, principalmente quando quer para algo melhor, para algo que vai envolver, para algo que vai melhorar, isso dói. Só que mudança é uma coisa diferente só do que você se vestir ou fazer alguma coisa. A mudança é dia após dia. O caminhamento do cristão é de fé em fé. Todos os dias você precisa simplesmente despertar uma maneira, uma versão melhor de si mesmo. Talvez você está se perguntando, Adilson, até agora você não falou nada do texto que você leu. Vou começar agora. Jesus, no capítulo 17 aqui, se você for ver, ele está falando dos sinais dos tempos. Jesus, ele está falando assim, que os sinais dos tempos seria como na vinda ou como se fosse nos tempos de Noé. No capítulo 17 a Bíblia fala assim, que naquela época eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Na época de Ló também a mesma coisa, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aí até que veio o dilúvio e todos que estavam na arca foram salvos. E aqueles que não estavam, eles foram mortos. Estou chegando lá. Então Jesus ele fala que a vinda dele, a segunda vida, a vinda dele, seria como nos tempos de Noé. Mas Adilson, o que está errado? Gente, comer e beber é pecado? Casar, se dar em casamento é pecado? Não, né? Mas o pecado desse povo não era nem o que eles estavam fazendo. Sim, eles estavam fazendo coisas erradas, mas o pecado era, o coração deles já estavam distante de Deus fazia tempo. Aquela vontade, aquela sede de servir a Deus naqueles tempos lá, aquilo já estava frio. Enquanto um homem com mais de 100 anos falou que ia chover, que Deus iria mandar água sobre a terra, que ia mandar um dilúvio, ninguém acreditou. Mesmo um homem construindo um barco gigante. O problema não é o que a gente está fazendo, o que a gente está deixando de fazer. O problema é onde está o nosso coração. Talvez hoje a gente está aqui, às vezes a gente está até na igreja fazendo as coisas tudo certo, mas onde é que está o nosso coração? Talvez a gente está aqui procurando um trabalho, às vezes a gente vem na igreja porque às vezes não tem nada para fazer em casa. Às vezes a gente vem mesmo porque eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. Às vezes você vem atrás de prosperidade e às vezes você vem pelo motivo certo mesmo, na verdade todos os dias, que é adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas naquele momento não era assim. Eles faziam tudo e esqueciam de Deus. Então até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Então Jesus mais para frente, depois de ter dito essas palavras, ele fala essa parábola aqui do juiz. Havia um juiz sobre a face da terra, que a Bíblia fala que esse juiz aqui era corrupto. Jesus explicando sobre essa parábola. Então esse juiz, então havia uma viúva também que chegou nesse juiz e falou assim, olha, eu quero justiça. E ela todos os dias se apresentava perante esse juiz cobrando uma justiça, de uma forma que a Bíblia fala que ela molestava esse juiz, cobrando justiça. Gente, a coisa mais chata do mundo é uma pessoa te cobrando toda vez, te enchendo o teu saco, falando que precisa de alguma coisa e você não quer fazer. Só que tem um momento que você fala assim, tá, eu vou fazer para você me largar em paz. Quem já fez isso aqui? Amém? É uma forma da gente fugir da pessoa, dando aquilo que ela quer. Então a Bíblia fala que essa viúva, ela faz isso com esse juiz e chega um momento que ele não está nem aí, ele resolve fazer. E uma outra coisa também que Jesus ele narra nessa parábola é que esse homem, ele não era temente a Deus e muito menos aos homens. Então ele faz isso para ele se livrar dessa pessoa. No versículo 8 foi o que mais me chamou a atenção.
que diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Digo-vos que depressa fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É Jesus, ele contando já sobre os finais dos tempos. Quando Jesus viesse, será se ele acharia fé hoje sobre a terra? Será se ele acharia algo mudado dentro de mim, dentro de você? Algo que a gente precisa fazer? Será se ele acharia na gente aquilo que ele predestinou para a gente fazer? Será se ele acharia em nós, quando ele viesse, algo que ele projetou? Se nós estamos vivendo segundo a vontade dele, que é boa, perfeita, e a vontade dele que também é agradável, será se ele vai vir aqui e vai achar todo mundo com fé, aguardando, esperando ele, assim como as 5 virgens prudentes lá e as 5 que não eram, que estavam aguardando o noivo, e quando ele veio, 5 estavam preparadas? Jesus está falando assim: será que quando eu vier, eu vou achar fé sobre a terra? E esse versículo ele me falou, ele cravou, ele falou muito no meu coração. Foi descobrindo esse versículo, Evangelho de Lucas capítulo 18, versículo 8, que eu vou repetir mais uma vez. Digo-vos que depressa fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Descobrindo isso, meditando nesse versículo, eu descobri um monte de erro em mim, um monte de coisa que ainda precisa ser mudado em mim. E eu não falo pouca coisa não, eu falo muita. Gente, é nítido o que está acontecendo hoje sobre a face da terra. Nunca ouviu se falar de terremotos, em destruições. Nunca ouviu falar tanto de uma pandemia que hoje simplesmente parou o mundo. A última que eu ouvi falar, acho que foi a suína, que nem foi tanta coisa assim. Muito mais para trás, acho que no século 20 ou 19, a peste bubônica também, que matou um monte de gente. Mas também naquele momento, a medicina não era tão avançada. E hoje nunca você ouviu falar em gritos, em dores, em violência. Tudo isso está escrito lá no livro do Evangelho de Mateus capítulo 24. Tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de sinal já acontecendo, e o Filho do Homem está falando assim: eu vou voltar, será se eu vou achar fé sobre a terra? Então foi onde eu descobri que o que eu preciso mudar simplesmente é a minha vida inteira. Hoje eu sou jovem, eu tenho apenas 24 anos. Quem é o mais velho aqui? O Sidão? Tem quanto, Sidão? O Daniel parece que tem 15, mas tem 31. Misericórdia, Senhor. Prega com Deus já que... Então, gente, hoje o nosso coração jovem, a gente anseia, a gente quer fazer um monte de coisa. E isso não é errado. Às vezes você fala assim: Adilson, eu quero me formar. Às vezes você fala assim: Adilson, eu quero me casar. Adilson, eu quero, não sei, eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares, eu quero fazer alguma coisa, eu quero me divertir, eu quero ser feliz. Lembra do comer e beber e de se casar e se dava em casamento? É exatamente isso que estamos vivendo hoje. Tem muita gente correndo atrás de sonho, tem muita gente correndo atrás de carro, tem muita gente correndo atrás de casa, e tem pouca pessoa correndo atrás de mudanças, pessoas correndo atrás de coisas espirituais. Gente, não é errado isso. Filtra aí o que eu estou dizendo. Não é errado você ansiar por essas coisas, mas isso simplesmente não pode estar em primeiro lugar. Por isso que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é você correndo atrás da bênção, é você correndo atrás de Jesus e a bênção vindo atrás de você. O problema daquela geração não eram as coisas que eles estavam fazendo. O problema é que eles esqueceram aquele que fez tudo por eles. O problema da arca de Noé não era até as coisas erradas que eles estavam fazendo, porque isso está acontecendo até hoje. O problema é que o coração deles já estava distante de Deus.
E quando Jesus vier, será se ele achará fé sobre a terra? E a cada dia eu tenho percebido, eu tenho analisado que isso está tão perto. Hoje o meu anseio, há um tempo atrás eu queria, sei lá, talvez ser bem sucedido, querer fazer alguma coisa extraordinária, ou ser, não sei, conquistar uma casa, ou fazer alguma coisa. Gente, nosso coração está cheio de coisa, o meu está. Só que teve um momento que quando eu li esse versículo eu falei, cara, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso entender aquele que me chamou, e eu preciso estar preparado para um dia que ele vier. E quando ele raiar sobre as nuvens, ele tem que achar fé em mim. Ele tem que me aguardar, eu tenho que estar aguardando ele, ele tem que me ver o esperando. E quando a trombeta tocar, o nosso ouvido tem que estar sensível. E para isso a gente tem que estar preparado, amém? Olha para o seu irmão aí e fala assim, se prepara que ele está vindo. Agora repete o versículo comigo aí para você decorar. Digo-vos que depressa fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Agora olha para o teu irmão e fala assim, porventura ele achará fé em você? Fala assim, porventura ele calma aí. Fala assim, porventura ele vai estar você vai estar esperando ele? Fala assim, porventura você vai estar o esperando? Agora dá um sorriso aí e diz amém. E aplaude o Senhor bem forte aí, que ele está falando conosco. Então, continuando, o problema não é o que a gente está fazendo, o problema é onde está o nosso coração. Como eu estava falando de mudança, existe muita coisa que a gente precisa mudar. Às vezes tem pessoas lá na sua casa que ainda não é convertida. Eu duvido que todos os seus amigos já são cristãos. Às vezes é até a tua vida espiritual. Às vezes é uma rotina, às vezes é algo que está guardado, é um empecilho, é algo que está te afastando de Deus, que ainda você não conseguiu mudar. Talvez você está aqui e ainda faz coisas banais, tipo, às vezes você ainda fala palavrão, às vezes você ainda mente, às vezes, gente, a cultura disso, os pecados praticados já de uma forma contínua, já as concupiscências da carne, isso já tem que começar, na verdade já tem que ser passado. Existe uma nova geração que hoje precisa ser mudada. Hoje o Evangelho chama, hoje o que está precisando, hoje o que está acontecendo, a realidade, a mudança que está tendo hoje, o status é que não dá mais tempo para essas coisas. Não há mais tempo da gente brincarmos simplesmente de sermos cristãos, da gente querer fazer as coisas tudo do nosso jeito. Você falar assim, não, Deus, quando eu me casar, quando eu me formar, eu começo a servir Jesus verdadeiramente. Ei, o momento já é hoje, o momento já é agora. Não deixa para depois. Não é mais o momento da gente de ficar pedindo perdão e depois indo lá, Jesus ele perdoa, e depois a gente cair lá no mesmo pecado. Gente, está tão próximo, a vinda de Jesus está tão próximo que às vezes eu estou dormindo e eu falo, cara, será se é amanhã? Está tudo escrito, os sinais já estão acontecendo e hoje, sabe? Eu vi uma reportagem falando dos gafanhotos que estão aí atrás da gente. Uma enchente mesmo de gafanhotos, gente. Isaías ele falou sobre isso. Foi uma praga que aconteceu lá no Egito também. Jesus ele fala assim, se porventura eu mandar os gafanhotos, se eu mandar os gafanhotos, será se haverá paz? Será se esse povo vai se humilhar e vai se converter dos seus maus caminhos? E a gente vê uma praga exatamente do que aconteceu no livro de Êxodo, e uma praga que também Isaías falou. E a Bíblia fala que também haveria pandemias. Cara, o que a gente está vivendo hoje? O que me bateu a realidade quando aconteceu é que quando pessoas próximas a mim, pessoas que eu conhecia, morreram por conta disso.
E eu falei assim: Jesus, o que eu estou fazendo? Falei: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Pessoas estão morrendo ao meu lado, o mundo está do avesso, o que precisa ser mudado aqui? E foi quando Jesus ele me trouxe uma série de fatores, Jesus ele me revelou uma série de mudanças, que eu posso resumir simplesmente em poucas palavras. Buscai primeiro o reino dele e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não importa mais o que eu quero, sabe? Eu não estou nem aí se eu prosperar, se eu andar de carro rebaixado escutando funk, amém. Se eu não andar, amém também. Se eu ter muito dinheiro, glória a Deus. Se eu não tiver, cara, eu não estou nem aí. Se eu conhecer outros lugares, amém. Se eu não conhecer, tanto faz. Isso hoje eu já não estou correndo atrás. O que eu estou correndo atrás é dele, e eu estou sabendo que ele está vindo, e para isso eu preciso estar preparado. Não confunda o teu coração, não confunda um momento. Fique sempre esperto, não negocie com o pecado. Foge. Sai fora, não negocie a tua fé. Não negocie o teu secreto com Deus, que é ali que Ele vai te revelar. Não negocie o teu amor, não negocie a sua integridade. E esteja atento aos sinais, esteja atento às coisas que estão acontecendo. Continue buscando as coisas que você anseia no teu coração, sim, mas não se esqueça daquele que escreveu tudo. Não se esqueça daquele que morreu na cruz por você, porque foi o que cantamos. Faça tudo, mas gente, primeiramente corre para a cruz, corre atrás dele. Porque chegará um dia que ele irá raiar nas nuvens, e será se ele vai achar fé em nós. Eu entendo a realidade, eu entendo que está tudo difícil, eu entendo a situação, mas a Bíblia fala assim simplesmente, para a gente não se conformar com esse mundo, muito pelo contrário, para a gente mudar com a renovação da nossa mente. Mudar com a renovação da nossa mente é porque um dia a nossa mente ela já foi mudada. E quando a gente já tem algo mudado, quando a gente já tem um intelecto diferente, quando a gente já tem a mente diferente, é aí que a gente consegue mudar os ambientes também. Alguém aqui entendendo? Esse mesmo Jesus que nós estamos aguardando, existem outras pessoas que também aguardam. E a expectativa é que a geração está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Gente, a coisa mais top, a coisa mais perfeita que vai acontecer é simplesmente você chegar lá no céu e você conhecer as pessoas que você estava aqui na terra. A Bíblia fala que seremos todos irmãos. Cara, eu quero estar com a minha família inteira lá no céu. Eu quero estar com todos os meus amigos. E eu quero estar lá com cada um de vocês. Mas para isso Jesus ainda alerta: será se haverá fé na terra quando eu voltar? Gente, não se esqueça do Evangelho. Não se esqueça dos princípios. Busque o reino primeiramente. Vocês vão ver que é sempre tudo do contrário. Gente, se for falar aqui da minha vida pessoal, das minhas finanças, tem muita gente que conhece. Em outubro de 2019, no dia 19 de outubro, eu fui dispensado da empresa que eu trabalhava. Todo mundo sabe, eu trabalhava na rede de mercado do Laranjão. Eu fui dispensado. Casado eu tinha pouco tempo. Só que uma coisa, eu fui dispensado, eu não recebi nem o salário do mês. A empresa simplesmente demitiu um monte de funcionário. Não me pagaram nem o salário do mês, estão me devendo até hoje. Não me pagaram rescisão, não pagaram nada. Eu saí de lá, é igual as pessoas falam, né? Eu saí de lá assim. Uma outra coisa, eu tinha casado, eu mudei o nome também. Eu fui no embalo da minha esposa. O meu nome estava tudo errado no cartório, estava tudo errado na Receita Federal, no banco. Eu tive que mudar uma série de coisas. Eu tive que mudar tudo. Eu tive que ir em cartório, eu tive que ir no banco, eu tive que ir na Receita, eu tive que
trocar carteira, trocar RG, eu tive que mudar tudo, para depois da entrada do meu seguro-desemprego. Eu fiquei um mês quebrado, sem um salário, sem nada.